Olá, você que acompanha o nosso portal de notícias, o Portal Embiar, o maior portal de notícias da cidade de Araxá e também da região. Neste próximo domingo, dia 14 de setembro, será realizado aqui na cidade de Araxá um mini concerto da Filarmônica de Patos de Minas. Pela segunda vez aqui na cidade, com a apresentação aí no Teatro do Uniaraxá. É um evento gratuito e que reúne muitas pessoas, e você que gosta de uma música clássica, música erudita, muito bom você estar aí participando. E nós vamos conversar agora com o maestro Felipe Oliveira, que vai convidar toda a população da cidade de Araxá e falar um pouco mais sobre essa mini turnê que vai ser realizada neste fim de semana aqui na cidade. Maestro, seja muito bem-vindo e um bom dia para você. E fala um pouco mais o que é a Orquestra Filarmônica de Patos de Minas. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos de Araxá que estão nos ouvindo. Bom, a mini turnê da Filarmônica de Patos de Minas é um programa que nós estamos fazendo esse ano, que ele contempla algumas cidades, na verdade, do Brasil, né? Então nós temos dentro dessas cidades algumas outras cidades, todas as cidades, né? Além de Araxá, que é em Minas, nós também temos aí um alvo de alcançar a cidade de Brasília e também a cidade de Campinas, né? Então, por isso uma mini turnê, que seria uma turnê para 3 ou 4 cidades, né? Então, no mês que vem, nós também estaremos em Campinas, né? Ou melhor, em novembro, nós estaremos em Campinas também, realizando mais um concerto da mini turnê. E, na verdade, Araxá é nosso concerto de entrada dessa turnê, né? Nosso concerto de estreia. É o primeiro concerto que nós vamos fazer fora de Patos esse ano. E está sendo uma alegria para a gente, porque nós já visitamos, né, Araxá em 2023, em um concerto que nós fizemos na Igreja da Matriz, se eu não me engano, e dessa vez nós estaremos no Teatro Uniaraxá, no dia 14 de setembro. A expectativa está bem grande e o pessoal está bem animado para esse concerto, né? E a orquestra já começa a se movimentar, a viajar, né? Porque nós temos músicos, a Filarmônica de Patos de Minas é uma orquestra que tem músicos da cidade, sim, mas temos muitos músicos para poder completar a orquestra, né? Que são muitos músicos. Nós temos vários músicos de várias regiões do Brasil que se reúnem naqueles dias de ensaio e apresentação, como, por exemplo, músicos de Belo Horizonte, músicos de Uberlândia, músicos do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, é uma reunião ali de músicos brasileiros, né, com músicos que atuam em várias orquestras do Brasil, que se reúnem para fazer essa apresentação. A gente faz isso periodicamente. Então, para a gente está sendo uma alegria, mais uma vez, estar voltando para Araxá, para essa apresentação maravilhosa. Maestro Felipe, com um repertório, né, com o repertório de Mozart e também Tchaikovsky, quem foram esses dois grandes aí da música? Eu posso falar que é música erudita? Sim, é música erudita, mas na verdade a gente chamava assim, né? Ultimamente tem mudado um pouco esse termo, a gente tem começado a usar, mas isso é bem recente mesmo. Inclusive, estou aqui até para ajudar a divulgar, difundir esse novo termo, que a gente está saindo um pouco dessa música erudita, porque dá a impressão que a pessoa que vai assistir tem que ter uma certa erudição, tem que entender um pouco sobre a história da música, sobre a estética musical, sobre estilos, né, para poder, de fato, apreciar essa obra. Quando, na verdade, não é bem isso, né? É mais música de concerto. Então, só para fechar esse parênteses, né, a gente chama de música de concerto, e da qual o ouvinte, né, o espectador que for lá assistir, não precisa entender de fato sobre questões musicais, técnicas, históricas. Basta ele sentar, abrir o ouvido, abrir o coração, e a música vai falar com eles ali. Então é aberto para todo público, né? Todo público pode apreciar. Então, sim, música erudita, mas hoje mais falamos como música de concerto. Fechando parênteses aqui, o Tchaikovsky e o Mozart são dois compositores da música clássica, né? Ou da música de concerto, podemos dizer assim, e grandes mesmo, como você disse,
acertou mesmo em cheio, porque são dois grandes, são ícones mesmo da música clássica, né, histórica. Então, o Mozart, que é do período clássico da música, né, aí meados do século XVIII, 1750 para frente, que é onde o período clássico teve a sua vida ali, né, foi no período clássico, foi mais ou menos ali no período do século XVIII, 1750 para frente, logo após a morte de Bach, onde se estreou ali o período clássico, né? E Mozart foi um grande compositor de fato, compôs grandíssimas obras, né? Tanto é que ele é famoso até hoje, né? Quem que não conhece Mozart, né? Mesmo que não conheça as músicas dele, mas o nome dele a gente conhece, né? E tem, claro, alguns hits de Mozart que são muito famosos. Mas essa obra que nós vamos tocar é uma obra que ele compôs já no seu período maduro, digamos assim, né, na sua maturidade musical, porque Mozart escrevia músicas desde os 4 anos de idade. Ele era um gênio, né? Desde os 4, 5 anos de idade ele já compunha músicas, já se apresentava para públicos tocando ali o cravo, né, ou o piano, né, o piano como se fosse o piano da época. Ele já era um virtuoso, já impressionava autoridades e públicos no geral com 4, 5 anos. E ele já escrevia também obras com essa idade. Agora, essa obra que nós vamos tocar já é uma obra que nós diremos que é a fase madura dele, já com ali próximo dos... Eu não lembro exatamente qual a idade que ele tinha quando ele fez, mas ele morreu cedo também, né? Morreu com 30 e poucos anos, mas ali já na fase madura dele, uns 30 e poucos anos, que ele escreveu essa obra. E é uma obra para dois solistas, na verdade. Então nós temos a orquestra, né, orquestra de cordas, 2 oboés, 2 trompas, e teremos 2 personagens nessa apresentação, que é um personagem é o violinista, que toca uma linha solo de violino, e temos o violista, né, que não é o violeiro, é o violista, ele toca viola clássica, né, que é bem parecido com o violino, é idêntico ao violino. Quem não sabe que é uma viola confunde com o violino facilmente. Parece até 2 violinos tocando ali, né? Mas é a viola clássica, que tem um som um pouco mais grave, né? É um outro timbre de instrumento, mas muito parecido. Então nós temos esses 2 personagens que fazem os trechos solos. Então, para quem for assistir, ou até mesmo quiser pesquisar para ter uma prévia, por exemplo, no YouTube, Spotify, ou qualquer plataforma, você pode colocar Mozart Sinfonia Concertante. É essa obra que nós vamos interpretar aí, né? Claro que o ao vivo ele tem uma experiência que ela é indescritível em relação ao gravado. Você ouvir no fone, ali no YouTube, no Spotify é uma coisa, né? Agora, você assistir ao vivo isso é uma outra sensação, é uma outra energia, é uma outra questão que você só pode presenciar ao vivo mesmo. Não tem nada que se compare com a música ao vivo ainda, né? Não existe uma inteligência artificial ou algum tipo de fone ou dispositivo que possa simular sequer perto do que a música ao vivo pode, né, a experiência que a música ao vivo pode oferecer. Então fica aí de novo o meu convite para vocês. Ouçam a peça para vocês poderem ter uma noção, mas não deixem de assistir ao vivo, porque a experiência é realmente outra. Já o Tchaikovsky, que é um compositor mais adiante, ou mais próximo de nós, né, no sentido cronológico da coisa, ele é um compositor do período romântico da música. Então nós temos no período da música, tem o clássico, né, temos antes, né, outros períodos, mas temos, por exemplo, o barroco, aí depois disso, mais tarde, vem o período clássico, depois do período clássico, aí temos um período de rococó ali, mais ou menos, e aí, finalmente, chegamos no período romântico. Na verdade, o rococó é antes disso, mas nós temos basicamente esses 3 períodos que são muito importantes na música de concerto, que nós tocamos o repertório basicamente desse período, que é o barroco, depois disso vem o clássico, depois disso vem o romântico. E o Tchaikovsky está nesse período romântico, já mais para cá, e com a peça que nós vamos interpretar de Tchaikovsky é a Serenata para Cordas, que daí já é um outro estilo, né, de música, apenas para cordas, né, não tem instrumento solista, também não tem instrumentos de sopros, apenas para cordas, mas é uma obra lindíssima, com muita sensibilidade, com muita, como que eu posso dizer, que parte do interior, porque Tchaikovsky tinha essa qualidade, ele sabia ser dramático naquilo que ele escrevia, né,
E, além disso, o Tchaikovsky ele era também um grande compositor de balé, né? Então, a gente tem o balé Quebra-Nozes, que é muito famoso, né? Tchaikovsky ele é um compositor russo, e a gente sabe que as companhias russas de balé são referência mundial, né? Então, o balé escrevia para as companhias russas de balé, né? Então, nós temos, por exemplo, o Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, que é muito famoso. Temos também o Lago dos Cisnes, que é muito famoso, tocado no mundo inteiro até hoje, que é geralmente basicamente é uma apresentação de orquestra ao vivo, com um balé ao vivo dançando, né? Sim, em sincronia. E aí nós vemos, então, na obra total de Tchaikovsky, nós temos sempre alguma, ou quase sempre, alguma referência ao balé, a esse estilo mais dançante de música, né? Então nós percebemos na Serenata para Cordas, que é uma obra dramática, né, que sai de dentro do peito dele ali mesmo para escrever, e nós percebemos alguns elementos de balé que é muito legal, muito bonito, né? Não vai ter nenhum bailarino dançando, não, mas a gente tem esse estilo ali bem evidenciado na música de Tchaikovsky. Então, Mozart, compositor do período clássico, austríaco, grande compositor de grandes obras. Nós vamos fazer a Sinfonia Concertante dele, para violino e viola, e de Tchaikovsky, a Serenata para Cordas, esse compositor russo que escrevia muito para balé e com uma música extremamente dramática e apaixonada, né? E também teremos uma surpresa que a gente não divulgou, mas que nós teremos como abertura dessa apresentação, uma pequena obra, Então, uma pequena, essa aqui em primeira mão, hein? Uma pequena obra, na verdade, um trecho de uma obra do Villa-Lobos, compositor brasileiro, né? Já do período moderno da música. Então nós temos uma mistura de períodos aí, né? Porque depois do período romântico nós tivemos o período moderno, né? Que foi mais próximo ainda da gente aqui, né? E de Villa-Lobos nós vamos tocar o Prelúdio da Bachiana número 4 para cordas também, uma obra muito linda de Villa-Lobos que foi gravada, né, interpretada e gravada por grandes orquestras no mundo todo. Então, Villa-Lobos que foi um compositor ali que realmente conseguiu romper as barreiras das fronteiras, né? Assim como Tchaikovsky rompeu a barreira, né, rompeu a fronteira da Rússia, assim como Mozart rompeu a fronteira austríaca da Áustria e foi apresentado no mundo todo, o Villa-Lobos é o nosso representante no mundo da música clássica, né, da música de concerto. Villa-Lobos rompeu essa barreira e foi tocado e é conhecido mundialmente, né, pelas grandes orquestras do mundo que já tocaram e interpretaram a obra dele. Então nós também teremos essa honra, esse prazer de interpretar uma obra de um compositor brasileiro de relevância mundial. muito bom. Felipe, reforçando mais uma vez, como mesmo você disse, né, da experiência do ao vivo, domingo com entrada gratuita no Teatro do Uniaraxá, a partir de qual horário? E reforçando o convite a toda a população. Maravilha. Araxá, nós teremos então nosso concerto da Filarmônica de Patos de Minas, estreando a nossa mini turnê 2025, aí em Araxá, no Teatro Uniaraxá, dia 14 de setembro, às 20 horas, na verdade, né? Às 19 às 20, agora me confundi também, acho que é às 20, né? Às 19, às 19. Às No 19 entanto, horas. às 19 horas. No entanto, a entrada é gratuita e você não precisa de ingresso, é só chegar. A gente sempre avisa para vocês que é bom chegar um pouquinho antes para garantir seu lugar, porque como não tem ingresso, não tem cadeira marcada, então é por ordem de chegada. Isso. Vai chegando, vai ocupando, né? Então quem chegar mais cedo pode escolher, tem mais opções de lugares para escolher. Quem chegar mais tarde vai pegando os lugares ali que forem restando, né? Mas com certeza vai ser um concerto maravilhoso. Estando no teatro, qualquer lugar que você sentar, você vai ter essa experiência de poder curtir a música. E esse é o nosso pedido. Chega lá, quando a gente começar a tocar, fecha o olho, deixa a música te levar, porque com certeza o concerto da Orquestra Filarmônica de Patos de Minas é uma grande viagem musical, vamos dizer assim, né? E que vai tocar com certeza o coração de cada um de vocês.
Você ouviu o maestro Felipe Oliveira, que se apresenta com a mini turnê da Filarmônica de Patos de Minas neste domingo, aqui na cidade de Araxá. Muito obrigado, maestro, pelo bate-papo. Obrigado, Alex. Obrigado a vocês da rádio. Obrigado, Araxá. A gente se vê domingo, então. Muito obrigado.